2022 não tem sido fácil para o cidadão. A crise financeira que atinge o mundo todo tem pesado ainda mais para o contribuinte das nossas cidades. São aumentos impactantes nos impostos e tarifas, como IPTU e transporte público, além da criação de novas taxas, como a do lixo. E para piorar a situação, falta bom senso entre os gestores públicos que se mostraram dispostos a aumentar os próprios salários. Polêmica que o Jornal da Clube mostrou em Descalvado, Guará, Pitangueiras e Serrana. A pergunta que fica é: até quando o bolso do contribuinte aguenta? Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto, o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochaguim. Em São Paulo, a gestora de Políticas Públicas, Bárbara Cristal. E em Araraquara, o advogado Fábio Costa Gorla. Eu vou começar aqui pelo Gabriel. Gabriel, nós, meros mortais, temos uma diferença dos prefeitos e dos vereadores porque em tempos de crise, eles têm à mão uma caneta mágica que faz surgir dinheiro, né? Seja na criação de um imposto, de uma taxa, no aumento, né, de uma tarifa ou até mesmo no aumento dos próprios salários. Agora me diz uma coisa, essa política local também não tem um efeito danoso na economia? Boa tarde. Muito boa tarde. Sem dúvida, existe um efeito sobre a renda de quem é responsável por levar esse dinheiro aos cofres públicos. Porque, claro, a prefeitura tem algumas empresas, os governos municipais têm algumas empresas, mas a maior parte da sua renda vem da arrecadação de tributos. E esses tributos se fazem mais necessários, né, quando as despesas são aumentadas. Nós temos visto ao longo do tempo o ajuste fiscal ser feito pela elevação da arrecadação e não pela redução da despesa. Os incentivos para o aumento da eficiência do setor público são, infelizmente, muito pequenos e, com isso, o equilíbrio das contas raramente é feito com ajuste de custos. O equilíbrio das contas é promovido com a elevação da arrecadação. E isso, infelizmente, é estimulado pelo represamento de certas despesas ao longo dos últimos 2 anos. Agora que se encerrou a vigência da lei nacional que impedia essa elevação das despesas correntes, nós vamos ver, temos a tendência de ver que os gastos com salários vão aumentar, né? E isso, evidentemente, vai precisar ser coberto por alguma fonte e já começamos a ver, então, a elevação de alíquotas de tributos e outras políticas que vão promover a arrecadação tributária. Então, de fato, o cidadão em diversos municípios pode ver a conta pesar sobre o seu bolso ao longo desse período. Bárbara, a gente sabe que a máquina pública, né, o poder público, ele custa muito caro. E há um desequilíbrio, né, entre tudo aquilo que a gente paga e o que a gente recebe. A gente vê esse desequilíbrio ainda mais claro quando é tempo de pandemia, como esse que nós estamos vivendo. Mas essa questão, né, da gente pagar muito e receber pouco também pode ser explicado pela falta de eficiência do serviço e até mesmo por desvios? Com certeza, né, no Brasil, essa é uma realidade muito forte. Nós temos hoje no Brasil diversos municípios com grande número aí de fraudes, irregularidades, e as pessoas não falam isso. Normalmente a gente comenta sobre o gasto ativo, que é a corrupção, mas existe o gasto passivo, muitas vezes aí mal feito, que está vinculado à eficiência da gestão pública. Mas o que eu acho que é importante é a gente colocar esse peso aonde ele deve estar. Os órgãos de investigação, né, os órgãos de defesa do Estado e também a sociedade, eles têm que começar a ter uma atuação cada vez mais, não apenas punitiva, mas preventiva e concomitante. Esse é um ponto importante e a gente tem que começar a discutir a omissão e a prevaricação dos órgãos de controle frente ao controle real das políticas públicas. Exatamente. Deixa eu falar agora com o Dr. Fábio em Araraquara.
os prefeitos tiveram bastante autonomia para decidir nessa pandemia, né? Foram eles que decidiram o que fechava, o que abria, horário de funcionamento, né, dos comércios, sobretudo, lotação máxima. E agora a conta do boleto fica só para o cidadão contribuinte. Tá certo fazer política assim? Boa tarde, Felipe. Com certeza a pandemia veio e nos pegou de surpresa, né? Uma coisa que ninguém esperava. O Brasil já vinha se recuperando aí do endividamento público, né? E teve que enfrentar essa situação tomando medidas que hoje nós vemos talvez que não foram as melhores ou as mais indicadas. Mas, enfim, momento de emergência, de muitas mortes ocorrendo e foram tomadas medidas. Araraquara, por exemplo, sofreu com 2 lockdowns, né, gerando muito desemprego, queda de renda, e foram medidas que, a princípio, foram adotadas visando preservar vidas, mas que serviram também para trazer a ruína de muitos empresários, de muitas famílias. Então, a tendência agora é a recuperação e o mais importante, né, a moralização, como disse a doutora Bárbara, dos gastos públicos e a eficiência do emprego dessas verbas públicas. Com certeza, hoje em dia, tenho visto pareceres de médicos, de cientistas, que dizem que lockdown não resolve a contaminação, mas, pelo contrário, propicia o aparecimento de variantes, né? Então, é o que nós estamos vivendo hoje. Realmente, nós temos que agora tomar medidas, né, para reverter essa inflação, essa queda da economia. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para Ribeirão Preto com o Gabriel. Gabriel, só tem esse jeito de fazer política? Se a gente tem uma inflação aí colocada, não só no Brasil, mas no mundo todo, é só aumentando o encargo público que se resolve essa questão? Não, longe disso. Essa questão é muito boa porque ela permite que a gente se pergunte, afinal de contas, qual é a razão disso acontecer, né? E existem inúmeros fatores, mas eu queria destacar 2. Em primeiro lugar, a inflação dá uma ajudinha para o governo fechar as contas, então é ruim para o cidadão, mas ela dá uma mãozinha para o governo, né? Porque os tributos são corrigidos pela inflação, a despesa orçamentária não é corrigida pela inflação, então a inflação ajuda a equilibrar um pouco as contas, o que não é bom, porque há poucos incentivos, então, para controlar esse efeito inflacionário. E, em segundo lugar, um fator que foi muito bem apontado pela doutora Bárbara é que existe uma dificuldade gigantesca no Brasil para tornar efetivos os instrumentos de controle. Os órgãos de controle não têm sido tão eficazes quanto poderiam ser. E isso porque vários dos instrumentos que estão à sua disposição não são bem empregados. Nós não fazemos, ou fazemos muito pouco, controle de resultados, controle de planejamento, controle de eficiência do gasto. A legitimidade, a economicidade do gasto, tudo isso é muito pouco aferido. E nós temos razões suficientes para fazer controle de legalidade, porque esse é sim um problema, mas não podemos parar aí, né? Porque senão nós não vamos conseguir verificar se as políticas públicas estão alcançando objetivos, né? Esse é um ponto crucial. Os órgãos de controle têm sido muito omissos nesse ponto. E qual é a consequência? A consequência é que a administração pública parece um transatlântico, porque ela é uma estrutura gigantesca que não sabe para onde vai, não sabe o destino. Nós não sabemos o que pretendemos alcançar com cada programa governamental. Se a gente não sabe o que tem que alcançar, qualquer coisa serve. Esse qualquer coisa serve tem levado ao desperdício de dinheiro público, tem levado à subutilização de recursos humanos e financeiros na máquina administrativa, tem levado a uma deficiência gigantesca de controle de cada real gasto que é empregado em atividades governamentais. Bárbara, pelo que todos estão dizendo até o momento, então se a gente corrigisse os problemas
os desvios, questões até de corrupção, nós, de repente, gastaríamos bem menos com a máquina pública, né? E nesse sentido, hoje em dia já não tem ferramentas o suficiente para ajudar tanto do lado da fiscalização, quanto ajudar até mesmo o prefeito a se planejar melhor? É super importante que a gente observe que o Estado, ele é aí o grande empregador do Brasil, principalmente no Brasil, e ele é o grande comprador. A gente não pode trazer para o Estado uma visão tão negativa. O que eu acho que é fundamental, que todos nós aqui comentamos, a gente não pode ter uma máquina à deriva. Nós não podemos permitir isso no meio de uma pandemia em 2022. Eu falo para vocês assim, nós que analisamos principalmente fraude e irregularidade, quando a gente tem aí hoje ferramentas de inteligência artificial, onde a gente já tem periciado o Brasil inteiro, municípios, estados e governo federal, essa é uma realidade brasileira. A linha que você comentou, que é a linha de corruption free, que é o quê? O modelo preditivo das compras públicas, toda vez que tiver uma irregularidade ou uma possível fraude, já vem o alerta, não existe risco zero, isso não acontece em nenhuma compra pública, só que existem modelos em que a gente pode evitar ao máximo fraudes e irregularidades. Isso precisa ser implementado, e não só pelos órgãos de investigação, mas também pelos prefeitos, para que eles tenham a gestão mais proba e mais eficiente possível. Quando foi comentada a questão da pandemia, que não se esperava isso, a legislação ela foi muito bem estruturada para favorecer aí as mais diferentes possibilidades de compra. O que aconteceu foi que muitas prefeituras não tiveram um bom desempenho. A consequência de muitas mortes foi falhas em compras, foi falha em se criar hospitais de campanha. E essa, sim, é a função de órgãos de investigação. Verificar concomitantemente e também fiscalização em loco dessas ações. Então, a gente não pode ver esse cenário sem colocar responsabilização a cada ente. E é claro, a tecnologia, ela está hoje no Brasil e sim, ela pode fazer aí toda uma perícia, todo um acompanhamento ou pela linha punitiva ou pela linha de governança preventiva. Quem escolhe é quem está na máquina. Eu sempre recomendo, faça a melhor gestão possível. A sociedade ganha com isso. E quem está em Câmara de Vereador, eu sou muito realista. A gente está lá para defender o povo. Não adianta você estar junto, politicamente, e as consequências serem mortes, as consequências serem desvios. E a gente permitir que isso aconteça sem abrir CPIs. Isso não é uma coisa racional, moral no país. Nós temos que exigir, sim, CPIs municipais, CPIs estaduais e ver de fato o que a gente vai ter de resposta de como foi feita o acompanhamento e enfrentamento dessa pandemia hoje. Doutor Fábio, para a gente encerrar, foi dito aí, que houve uma falha, faltou eficiência no uso das verbas públicas nessa pandemia, não é mesmo? Afinal de contas, a gente viu o governo federal enviar um socorro para todos os municípios que nunca foi registrado antes na história, uma verba extraordinária. Então, se a gente paga tão caro para esses políticos, para prefeitos e vereadores, não é momento agora da gente apontar o dedo para aqueles que são responsáveis por mal utilizar essa verba? A responsabilidade do administrador público e da administração pública é objetiva, configurado aí um dano à população ao contribuinte por uma atividade, ele tem que responder por isso. Com certeza, o governo federal enviou uma quantidade imensa de dinheiro para socorrer as empresas, socorrer as pessoas mais vulneráveis. Só que aqui na ponta aqui dos municípios, onde o dinheiro foi investido, nós vimos aí, ao redor do país, no país inteiro, uma má gestão desse dinheiro, E isso reflete um problema até crônico aqui do Brasil, E da má gestão do dinheiro público,
onde o interesse social, que deveria ser o principal objetivo a ser atingido, acaba ficando em último plano, né? E de fato, isso traz um alerta, e principalmente agora, período pandemia, um alerta para que isso seja resolvido, né? Seja contornado, seja controlado, né? O uso do dinheiro público, a forma de se atender o interesse social, né? Cada vez mais fica necessário, urgente, imprescindível a fiscalização, né? Seja do Ministério Público, do Tribunal de Contas, seja da sociedade civil, que tem que estar se organizando, de estar atenta aos trabalhos do que ocorre na sua localidade, que é no município. Exatamente. O tema é complexo, mas nós demos aqui vários caminhos possíveis. Integraram a macro-região no Jornal da Clube deste sábado. Em Ribeirão Preto, o professor de Finanças Públicas da USP, Gabriel Lochagin. Em São Paulo, a gestora de Políticas Públicas, Bárbara Cristal. E em Araraquara, o advogado Fábio Costa Gorla. A todos vocês, muito obrigado.